Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, hoje um OneCast muito especial. Está aqui com a Eduarda, mais conhecido como Duda, né, Duda? É, se chamar de Eduarda já acho que tá bravo. Já acho que é uma bronca, né? Melhor não chamar de Eduarda. Duda, muito bem-vinda aqui ao nosso OneCast. Obrigada. A gente está muito feliz e muito feliz até pelo tema que a gente vai conversar aqui hoje para abençoar um pouco mais a galera que está nos escutando, nos assistindo de diversas maneiras. Algum tempo atrás, né, não faz tanto tempo, na verdade, a Duda apresentou o seu projeto de TCC, falando aí sobre um pouco com relação às mulheres nos avivamentos, né? Isso. Aí, quando eu vi o tema, pedi para ela até me mandar o TCC dela. Imagina a pressão, o pastor ela me ficou um pouco pedindo. nervosa Eu fiquei, ali. meu Deus do céu. Eu li o TCC, achei muito legal, muito bacana mesmo, né? Até esses dias estava viajando com o chefe do chefe, né? Com o Big Boss. Big Boss, o nosso pastor Pascoal Peragini Jr. E aí comentei com ele, nossa, até ele quer ver já o TCC, eu tenho que mandar para ele depois, Dudu, mas tá tudo certo, né? Pascoal, me perdoe. Capaz. Mas eu falei com ele e ele falou gostou do tema, né? Lógico. Comentou, isso aí dá para virar um livro depois, hein, Duda? Vamos conversar, de repente aí dá para tentar ver se a gente não consegue publicar alguma coisa legal aí também. Da base das pesquisas aí. Mas a gente quer conversar sobre esse tema, né? Falar um pouquinho sobre a figura mesmo e as mulheres nos avivamentos aí na história, um pouco desse tema, daquilo que você esteve estudando e aprendendo nesse processo. Até porque, infelizmente, as mulheres não eram muito citadas em muitas dessas situações, né? Sim. Então, na verdade, eu acho legal a gente começar até falando da onde que surgiu, né? Porque tem muito a ver com o nosso ministério, da onde surgiu essa ideia, assim. Eu sempre gostei muito dos avivamentos e eu adorava ouvir as histórias dos homens de Deus que faziam avivamentos incríveis e enormes e pessoas se convertendo, e Jonathan Edwards, John Wesley, Billy Graham, e eu ficava, meu Deus, esses homens são incríveis, eu gostava de me inspirar. Ouvi o pastor Michel, sempre falava de avivamento, fala até hoje, né? E eu pensava, cara, se esse avivamento acontecer e quando acontecer, qual é o meu papel nisso? A minha parte nisso, né? Onde eu vou me inspirar e pra onde eu posso olhar sem ser os homens, assim, né? Amava os homens e ouvia as histórias com muito prazer, mas esse questionamento surgiu no meu coração. Porque, na verdade, a questão não é uma disputa, né? De estar à frente ou não à frente. Total. Mas o homem é parte nesse processo, total. né? E graças a Deus que tinham homens que faziam parte disso e que lideravam as pessoas. Glória a Deus por isso. Mas eu me perguntei, né? Trouxe essa questão no meu coração. E as mulheres, tá? E onde elas estavam, né? Por que elas não apareceram? Porque nessas histórias a gente nunca ouve... cara, fulana de tal tava lá, fulana de tal pregou, enfim, né? E eu fiquei... mas a faculdade batista já fiquei... Ai, meu Deus do céu, vou trazer esse tema já polêmico. E eu me questionei muito. Poxa, Deus, será que é pra realmente fazer isso e tal? E eu senti uma confirmação no meu coração, assim, de... Que eu poderia, assim, perguntar, questionar onde estavam as mulheres. Aí eu fui lá no Google... Perguntei pro Google, né? Pesquisei lá. Onde estavam as mulheres nos avivamentos. E aí eu me deparei com um livro que foi o livro base do meu TCC, que é da Ruth Salviano Almeida, que o nome é Vozes Femininas nos Avivamentos. Que legal. E é muito novo esse livro, inclusive lançou em 2020. E ela conta aí o decorrer um pouco mais das mulheres e dos avivamentos, enfim. E, cara, foi muito difícil, pra ser sincera, assim. Não existe conteúdo na nossa língua, os relatos, pelo menos, né? Sim, tipo, de mulheres, assim. Eu pesquisava e eu me deparava sempre com as histórias que a gente sempre ouve e tal. E os artigos que falavam mais sobre essa questão dos avivamentos no todo. Mas nunca as mulheres lá, né? Então foi uma questão bem assim, cara. Geralmente a gente procura material pro TCC que é mais fácil, assim, né? Sim, e eu fiquei... No começo eu fiquei, meu Deus, pra não dar dor de cabeça nem dar problema, né? Isso só confirmou no meu coração de que realmente não é um tema estudado, assim. E que as pessoas, além de a gente não ver as mulheres, as pessoas também não se questionam. E eu fiquei, caramba, eu me questionei, então quem sabe realmente não é pra eu procurar sobre isso, né? E aí...
eu foquei mais no avivamento wesleyano, que aconteceu lá pelo século XVIII, XIX, né? E aí eu fui mais a fundo nisso, pesquisei mais sobre John Wesley, vi qual que era... Até porque num trabalho como esse não dá pra fazer tão abrangente, você vai ter que afunilar também, né? E TCC tem que ficar citando o autor, né? Então, pra quem tá ouvindo a gente, esse livro, Vozes Femininas nos Avivamentos, é incrível, é um livro bem denso, assim, é mais pra quem quer saber sobre aquilo mesmo, é bem específico, bem histórico, mas muito interessante, foi a base do TCC, então se você quer saber mais, eu indico muito, assim. E foi legal que eu pude, assim, experimentar um pouco mais de... Cara, existiram realmente mulheres, assim. Eu achei alguns relatos, né? Sim. Infelizmente, não deve ter achado tanta coisa quanto gostaria, né? Total. Mas, cara, eu vou contar um relato que eu achei muito legal. No avivamento wesleyano, John Wesley estava indo lá pela Inglaterra e tal, o iluminismo estava rolando solto. E aí as mulheres, aquele negócio, né? Historicamente, elas já estavam naquela posição mais do lar e elas não tinham muito... voz mesmo, né? Essa voz, o emprego. Os homens eram responsáveis pelas mulheres. Enfim, esse contexto histórico mesmo, né? E aí, quando os avivamentos começaram e John Wesley começou a puxar o movimento, cara, tipo, 60% era mulher. E as mulheres começaram a desejar estar naquele lugar. E desejar orar, e desejar falar sobre Cristo e aprender sobre mais... daquilo que estava acontecendo. Só que elas não podiam se envolver por causa daquela questão social. E o iluminismo estava ganhando força e vários iluministas falavam sobre a mulher que era um desperdício que a mulher estudasse. Era um desperdício que a mulher saísse de casa e falasse com as pessoas. Porque é bem tenso, assim, mas eles colocavam assim, é como ver cachorros andando em duas patas e se acostumar com isso. Então era bem assim, nossa, totalmente... Na verdade, no iluminismo, quando você pega, por exemplo, tanto Rousseau, como todos esses precursores, né, que vão trazer as teorias, é muito interessante porque, na verdade, quando eles falam do homem em estado de natureza, para que o homem possa não estar se matando no estado de natureza, como Thomas Hobbes que dizia que o homem é o lobo do próprio homem, né, por exemplo. E o que faz o homem não se matar ou sair do estado de natureza? Então, um vai dizer, por exemplo, que é a educação. Mas ele nunca traz essa figura feminina, ele traz sempre com relação ao homem, na verdade, infelizmente, né? E acho legal que foi, tipo, daí eles pegam esses iluministas e tal, ganhavam força, era a coisa mais falada na época, né? Mas as mulheres, com o avivamento, no meu trabalho, pessoalmente, assim, eu achei, né? Que eu vi que o avivamento foi um escape para as mulheres, assim, que elas poderiam se envolver em algo que não fosse a casa delas, que não fosse só os filhos ou o marido, ou aquele tabu que era as mulheres saírem de casa e fazerem alguma coisa. Então elas começaram a trabalhar com evangelismo nas casas, entre elas mesmas, e começaram a distribuir cestas básicas, enfim, fazer trabalhos sociais. E essas coisas foram ganhando força, as mulheres começaram a fazer realmente esse trabalho social dentro ali da Inglaterra, né? Só que assim, as mulheres não podiam falar até então, né? Elas eram proibidas de falar. Só que aí vem a história legal que eu adorei. Nossa, foi tipo a história da minha vida. Às vezes eu fico pensando, eu vou pregar ou fazer alguma coisa, eu fico pensando, eu quero essa história pra mim. John Wesley, ele começou a ouvir uma história de uma mulher que pregou. Uma mulher que tinha surtos e... Aí ele descobriu que era a mesma mulher. Uma mulher que tinha surtos e que ela pregou. O nome dessa mulher é Sarah Mullet. E ele descobriu que ela estava nas regiões ali e Deus começou a incomodar ela para pregar. E ela sentia aquilo, mas ela reprimia, porque ela sabia que não podia falar. Então ela reprimiu, e um dia ela ouviu uma voz do céu que falava: você vai falar de mim, querendo ou não querendo. Então, ela perdeu todos os sentidos dela e ela estava numa casa de pregação e ela pregou por mais de uma hora e ela retomou o sentido só quando ela tinha terminado aquilo. E isso aconteceu diversas vezes, mais de 7 vezes, até que ela aceitou o chamado dela e John Wesley falou, tipo, o que eu vou fazer com isso, né? Vou ter que deixar a mulher falar. Mas então eles colocaram
era um rótulo em cima dessas mulheres que poderiam falar, que eram mulheres totalmente capacitadas. Eles falavam que era um chamado extraordinário. Então, algumas mulheres tinham esse chamado extraordinário. Mas a gente vê que... E no movimento, daquela época, podiam pregar, né? Que podiam pregar. E assim, ainda John Wesley foi, assim, apedrejado quase porque essas mulheres estavam pregando, né? Então, ele... num devido momento ele foi a favor e falou para elas, podem fazer. Num outro momento, quando ele sentiu a pressão daquilo, ele falou que ele não se responsabilizava mais por aquilo, que as mulheres não deveriam fazer. Enfim, ele lavou as mãos dele em relação a isso. Mas eu acho legal como a gente pode ver que Deus não estava olhando ali pro sexo das pessoas, ou pra classe social, ou pra quem elas eram. Mas aquela mulher, a Sara... Com o fogo ardendo no coração cara, mesmo, né? ela tava com tanta paixão e tão entregue a Jesus que ela conseguiu falar sem perceber que ela tava falando. Era o próprio Espírito falando sobre ela, assim. E eu acho que é sobre isso, assim. Talvez a gente nunca vá ver mulheres nos avivamentos... Como elas, assim, como as pessoas que estão à frente, né? Tipo, a gente nunca vai ver elas como protagonistas dessa história. Mas, cara, só de saber que existiu uma mulher, que podem ter existido muitas, né? Que a gente, infelizmente, não tem, né? Não tem esse acesso. Mas só de saber que existiu uma que falou e que... Cara, foi tão impactante o evangelho dentro da vida dela que ela conseguiu falar e que ela foi tomada pelo Espírito, foi autorizada por Deus... Cara, já é incrível, né? Mas eu estava vendo um relato de uma enfermeira cristã em uma das guerras, se não me engano, na Guerra Americana mesmo ali, com relação ao Norte, ao Sul. E aí ela deixou a família dela para ir passar um ano ajudando, né, com relação aos feridos, os tratamentos das pessoas ali. E chegou lá, era uma bagunça, uma sujeira, assim. E para quem vai trabalhar, né, com a parte de saúde, tem que ter a limpeza, né? Tem todos os processos, né? Tipo, beleza, tratou a pessoa, tem que lavar, limpar e tudo mais. Só que na região não tinha, onde eles estavam, não tinha mais madeira, né? Então, o que eles faziam, né? Com relação a os lençóis, os tecidos, eles ferviam aquilo tudo para higienizar, secar e poder usar de volta. Mas não tinha como fazer isso, porque não tinha como deixar alguma coisa queimando e tudo mais. E aí ela viu que tinha, na verdade, várias madeiras, aquelas estacas que eles faziam na época para que... com pontas para os cavalos não passarem. Então eram inúmeras, na verdade. E aquela era a madeira. E ela entendeu lá que não tinha como trabalhar naquelas condições e começou a pegar aquelas madeiras para começar a fazer virar lenha e aquilo ferver os caldeirões que pudessem higienizar todos os materiais, né? E aí os líderes ali, né, os generais ali daquele exército que ela representava, quem foi que falou para você pegar essas madeiras aí? Quando já se viu e não sei o quê? Quem que autorizou você a fazer isso? E ela falou assim, foi o general que falou que eu podia fazer. Mas eu sou o general. Falou, não, meu general é Jesus Cristo. Aí esse general falou assim, se esse general falou, eu não vou falar mais nada. Pode queimar as madeiras. Queima tudo. Mas foi tão bonito, né, essa história dessa mulher. Não lembro o nome agora, depois eu vou até pegar para te passar também. Até colocar na postagem aqui do podcast depois. Mas foi tão bonito de ver aquilo acontecendo... que ela foi tão honrada em meio a uma época que as mulheres ainda também não eram tão reconhecidas. E quando teve o desfile da vitória, ela foi aquela que eles pediram para ir à frente de todos os homens. E os homens ficavam constrangidos de ver ela fazendo o que ela fazia. E eu vejo que quando a pessoa está inspirada pelo Espírito, realmente, motivada, é completamente diferente. Total. Eu lembro, por exemplo, do relato de Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9, quando ele vai dizer assim, mas cansado, né, de pregar e ninguém ouvir, não querer mais falar, aquela coisa toda assim. E ele vai falar o relato, né? E se eu decidir simplesmente parar de pregar, parar de falar? E aí ele mesmo vai responder, é como se um fogo ardesse no meu coração que eu não consigo mais conter. Sim. E é tão forte, né, esse fogo, que é que nem a história dessa mulher. Cara, quando Deus fala, não tem quem fale o contrário. A filha do Billy Graham tem uma frase que diz isso, assim... nós, mulheres, nós nos sentimos chamadas por Deus, independente daquilo que a gente está vivendo ou não. E aí, se vocês quiserem intervir sobre isso, falem com Deus também. Porque a gente serve ao mesmo cara, entendeu? Ao mesmo boss. E a gente só precisa entender que essa chama indifere. Indifere de sexo, de
de raça, de cor, de tudo, assim. Se você tem um coração prostrado ao Senhor, ele usa quem ele quiser. Ele usa o burrinho, ele usa as pedras, ele Até usa a gente, todo mundo. Ele usa os burrinhos. eu tava lendo um livro que falava de alguns relatos da principal fase do avivamento na Rua Azusa. Nossa, eu achei super legal, na verdade, porque assim, na verdade era uma igrejinha bem pequena que começou aquele movimento, as pessoas vindo e tudo mais. E naquela época, tanto a questão racial como das mulheres eram questões muito mais complicadas. Não que não foram resolvidas, não me entenda mal, eu sei que não foram, falta muita coisa ainda, né? É claro, mas naquela época era mais complicado ainda até, na verdade, né? Então, e aí é interessante porque naquela época, durante aqueles cultos do avivamento na Rua Azusa, os relatos que eu estava lendo diziam assim, naquele lugar não havia segregação racial, de gênero, de estado social, independente da pessoa se era homem, mulher, negro, branco, rico ou pobre, entrava e tinha aquela visitação do Espírito e participava do movimento, né? Sim. E os relatos vão dizer que até as pessoas responsáveis eles tinham os periódicos que eles escreviam de relatos, né, de devocionais e coisas assim, e normalmente antes eles colocavam os nomes, mas durante o tempo do avivamento eles tiraram os nomes, então eram homens, mulheres, negros, várias pessoas diferentes que escreviam, mas tiraram o nome porque a glória eles não queriam para eles, mas queriam só para Deus, na verdade, né? Cara, a Rua Azusa é muito empolgante, até tem o Edemar de Campos vai estar aí, né? Ele fez o show, né, da Rua Azusa. E eles, cara, foi incrível. O avivamento chegava até o show deles, assim, que eles falavam que eles choravam nos bastidores. Enfim, procurem depois, que é muito legal. Mas sobre a Rua Azusa até, inclusive as igrejas pentecostais e tudo, muitas saíram daí, né, da Rua Azusa. E a Assembleia de Deus foi uma delas. E uma mulher começou a Assembleia de Deus. Eu não lembro o nome dela agora, mas eu até citei no meu trabalho. E eu achei muito legal, e um dos meus professores da banca até contou a história de uma mulher que trouxe a Assembleia de Deus para o Brasil. Então, muitas foram precursoras também de coisas, assim. Com certeza. Não que elas precisam ser lembradas. Deus precisa ser lembrado. Mas é legal para outras mulheres se inspirarem, né? Tipo eu. Cara, que legal saber que existiram, sabe? Que legal saber que eu posso me inspirar e que eu posso ser usada por Deus também, sabe? Tipo, que já aconteceu, que Deus usou... Eu coloquei até no meu trabalho, né? Biblicamente, Deus usou Ruth, Deus usou Esther, Deus usou Priscila, Deus usou essas mulheres. Por que ele fez tanta questão de colocar na Bíblia? Por que foi canonizado tudo isso, né? Será que não foi pra gente se inspirar? Sim, e esses relatos de Paulo, não só com Priscila, mas tantas outras mulheres que ele vai elogiar no trabalho, né? E tudo mais. E você vê no Novo Testamento, em alguns casos, elas estavam à frente daquelas igrejas que Paulo tinha aberto até, na verdade. Então, assim, é muito forte, né? É muito legal, cara. E eu fiz esse trabalho justamente por isso, assim. Não pra exaltar, assim, as mulheres, assim, tipo, ai meu Deus, precisamos tomar a frente das coisas. Não é nada disso. Eu só acho que as mulheres precisam se inspirar em outras que conheceram um Deus tão forte, que a gente perde os sentidos em relação a isso, sabe? Que a gente não tem escolha, não tem pra onde ir. E é como eu me sinto. Cara, desde que eu encontrei Jesus, eu não tenho pra onde ir. Ele me colocou num lugar tão certo, num caminho tão reto, que eu não tenho pra onde me esquivar. E é isso que eu queria. Achar mulheres nos avivamentos que viveram coisas intensas com Jesus. E que a gente pode viver avivamentos agora, né? Que a gente e inspirar pode essas pessoas. Homens e mulheres também, por causa disso. Né? Nossa, que legal. E tem gente que fala, né? Tem algumas coisas ditos populares, na verdade, que particularmente eu não gosto muito. Então o pessoal, infelizmente, fala muito assim, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Aquela coisa toda assim e tal. Eu particularmente não gosto mesmo, né? De frase assim, não acho que é esse o caminho. Ou então alguns outros vão falar, não, porque a mulher ela é auxiliadora, para auxiliar e aquela coisa toda. No final das contas, a gente não é todo mundo auxiliar de Jesus? Pois é. Ou não atrás, mas ao lado, porque quando a gente começa a caminhar com ele, não somos mais servos, mas somos amigos dele. E ele não faz separação entre homem e mulher nesse caso. E aí eu vejo que a concepção é um pouquinho diferente. E nas igrejas, de uma maneira geral, historicamente, as mulheres têm sido maioria há muito tempo. Sim. E têm liderado, têm ajudado, têm influenciado.
né? Aqui na nossa igreja mesmo a gente experimenta muito isso, né? A gente vê as mulheres muito mais dispostas a servirem, liderarem, ajudarem, muito mais práticas e rápidas em fazer isso. E os homens têm umas horas ali que tem que dar uma chacoalhada para ver se o pessoal dá uma ligada assim e começa a trabalhar e servir também, né? Sim. Não todos, claro, mas em alguns casos aí acontece isso. O que eu acho legal é a complementariedade disso. Assim. Um ministério com homens e mulheres juntos é muito melhor do que só com homens ou só com mulheres. Sim. Eu detestaria um dia ter que liderar só mulheres, tipo, porque os homens não estão mais aqui. Gente, eu quero que todos estejam aqui. Ou talvez porque não conseguem conviver juntos. Sim, é isso. Deus criou homens e mulheres. Deus criou esses para congregarem, para servirem, para amarem, para estarem juntos e unidos. E não para ser uma luta entre os sexos. Não existe isso, isso não deve existir. Eu sou totalmente contra isso, para ser sincera. Que todos nós possamos ser complementares. Se Deus uniu todos nós, é porque existe algo nas mulheres que precisa ser visto também nos homens e algo nos homens que também precisa ser visto nas mulheres, sabe? Sim. Isso é muito bonito, assim, porque eu vejo que quando eu trabalho, por exemplo, com o Natan tá comigo lá na casa de oração. Trabalho com o Tarek lá no Ministério dos Adolescentes. Gente, que legal! Que oportunidade legal. Poder dar um toque feminino naquilo que tá sendo feito. Ou, às vezes, eles poderem dar um toque masculino no que eu tô fazendo. E, cara, fica tudo tão mais harmônico. Sim. E tão mais legal, né? Na verdade, no final das contas, essa é a unidade da igreja. Sim. A gente conseguir conviver, não só entre os gêneros diferentes, mas até com ideias diferentes, né? Às vezes até do mesmo sexo, mas com pessoas que têm ideias completamente diferentes. É um dos desafios da gente conseguir conviver como igreja nesse futuro que a gente tem pela frente também. Né? Amém. E que as mulheres, agora, meu recado para as mulheres que estão nos ouvindo é que você se sinta encorajada mesmo, assim, a falar de Jesus e do amor de Jesus. Amém. O nosso chamado é estar em Cristo, né? E eu creio que existem mulheres que às vezes se sentem silenciadas por vergonha ou porque acham que tem tanta gente nisso, tem tantos homens também, às vezes se sente assim, será que eu posso ou não falar? E eu acredito que Deus nos autoriza a fazer isso, quando nós estamos totalmente prostrados diante dele. Eu ouvi também a frase, eu tinha citado, né, a frase que eles falavam assim, que as mulheres tinham que ter uma unção especial para falarem, né? E aí uma das mulheres nos avamentos, que não tem quem é o nome, qual é o nome dela, mas ela falou assim, mas todos nós não deveríamos estar cheios do Espírito Santo para falar? Todos nós não deveríamos ter um chamado de Deus específico e de fato temos. Todos temos um chamado específico. Eu vejo que alguns, às vezes a gente menospreza, não agora o gênero, mas menospreza talvez a relevância ou o estilo do chamado. Por exemplo, tem gente que talvez nunca vai chegar a pregar num púlpito. Sim. Falando agora com homens e mulheres, não um caso ou outro, né? Mas aí eu fico naquela assim, mas às vezes a pessoa menospreza no sentido de, mas às vezes o chamado dessa pessoa é o porta a porta. Sim. É a família, é isso ou é aquilo, é uma fase de vida específica até, na verdade, que Deus está trabalhando. Mas tem gente que Deus tem chamado e preparado para essas outras coisas, né? E a gente, às vezes, eu vejo que o pessoal acaba se comparando muito entre, o falar de um em um não é tão valorizado, mas o do público ou do púlpito é muito maior. Não tem nada a ver com isso. Porque para mim não tem distinção nenhuma entre um pastor ou uma pastora que está cuidando lá de 50 pessoas numa igreja para 5.000. São chamados completamente diferentes que Deus vai colocar em cima das pessoas, né? Isso pode ser até tema de outro podcast, pode mas ser, eu acho que a gente devia falar mais disso também, né? Do nosso chamado fora da igreja. O meu noivo Gui, ele faz direito e tal, trabalha em outro lugar e às vezes ele me fala, às vezes eu vejo você dentro da igreja e fico pensando, poxa, e o meu chamado e tal, e Deus tem confirmado no coração dele a cada dia que o chamado dele é fora da igreja, Sim. que ele vai impactar o mundo tanto quanto eu aqui dentro, fora. E às vezes eu olho pra ele e eu fico, cara, eu queria tanto estar fora da igreja. Então, eu acho que a gente tem que valorizar isso, assim, as pessoas de fora fazem toda a diferença. E o nosso problema às vezes é a mensuração. A gente mensura do jeito errado. A gente quer mensurar coisas celestiais com o olhar humano, mas isso não funciona. Não é assim que a gente consegue medir, né? Total. Duda, obrigado. Obrigado aí por estar junto. Duda, você é uma bênção no nosso ministério aqui. Já vi você pregando, já li o TCC, já vi ministrando. É uma alegria para mim poder estar com você aqui no ministério, contar com você. Ai, que emocionante. Que agora tá gravando, eu tá vendo até as lágrimas do pessoal. Mas é verdade, eu fico inspirado por você. Ai, que bênção, tá? Essa é a verdade. Tá? Então,
Que Deus te abençoe muito. Pode sempre contar comigo, né? Para quem está nos ouvindo, os homens e as mulheres podem sempre contar com a gente, com a igreja aqui também. E me ajudem em oração, que eu estou orando aí. Já falei para ela pregar um dia, mas ela tá ainda... Pelo amor de Deus, Evan! Preparando o texto, falou que ela tá lá e tal. Mas vamos ver um dia ela já coloca ele para pregar também. Né? Amém, vai ser uma bênção. Evan é uma bênção. Eu não tenho dúvida que vai ser melhor que eu. Tá bom? Obrigado pessoal aí também que tá participando com a gente. Obrigada, pastor.